Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios extras em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar, mas hoje eu não vou fazer uma análise de algum conteúdo específico da internet, eu quero fazer uma reflexão a partir do falecimento do Papa, o Papa Francisco. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero fazer uma reflexão a partir do fato de que o Papa faleceu, o Papa Francisco, e eu acho que essa reflexão ela vai ser bastante importante pelo seguinte, na verdade, esse é até o motivo pelo qual eu estou gravando esse episódio. Na semana passada, ou na semana retrasada, eu gravei um episódio que iria ao ar nesta semana sobre o juízo pré-advento. Nesse episódio eu falo um pouco sobre como a teologia adventista e como a escatologia adventista enxergam o papado, né? Só que eu gravei esse episódio, evidentemente, antes do Papa Francisco falecer, né? Então, agora que ele faleceu, eu acho que é de bom tom eu adiar esse vídeo em que eu menciono o papado e essas questões e fazer este episódio que eu estou fazendo agora, onde eu vou explicar a diferença entre o papado e o indivíduo papa, né? O indivíduo que está no cargo de papa. Eu acho que manter em mente essa diferença é muito importante para que a gente não caia em alguns pensamentos errôneos e para que a gente não cometa algumas injustiças. Então, sem mais delongas, deixa eu clarificar aqui do que é que eu estou falando. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela mantém uma interpretação escatológica que é a mesma que muitos dos primeiros protestantes, dos primeiros reformadores e os pré-reformadores mantinham. Que é a de que a besta do Apocalipse, em Apocalipse 13, você tem duas bestas, a primeira besta seria o papado, tá? A instituição papal. E a besta, quando a gente fala em besta de Apocalipse, a besta de Apocalipse é o anticristo, é o homem da iniquidade, lá de Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, enfim. Então, os primeiros protestantes tinham essa mentalidade, hoje em dia eu acredito que a maior parte abandonou esse pensamento, essa interpretação, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia continua crendo desta forma, ok? Mas é importante a gente manter a diferença entre o indivíduo papa e a instituição papado, ok? Quando a gente diz que o papado ele é o anticristo, ou ele é a besta, ou ele é o homem da iniquidade, a gente não está falando de um papa específico. Então a gente não pode dizer, o Papa Francisco, que faleceu nessa semana, ele era a besta, ele era o anticristo, ele era o homem da iniquidade. Não, ele não era. Nem ele, nem o Papa anterior, o Bento, Bento XVI, nem o João Paulo II, nem nenhum outro Papa foi a besta. Porque a besta não é um indivíduo, a besta não é um Papa específico. Para a interpretação adventista, a besta, o anticristo, o homem da iniquidade, é o papado, é a instituição, ok? E veja, por que é importante fazer essa diferenciação? Porque a gente não pode olhar para o indivíduo que se assenta naquela cadeira e julgá-lo no sentido de dizer, olha, este indivíduo não é um cristão verdadeiro e ele necessariamente é um perdido, ele não vai ser salvo, ele não é salvo em Jesus, ele não tem possibilidade de estar no céu, de estar na eternidade. A gente não pode fazer esse tipo de afirmação, ok? O indivíduo que se assenta naquela cadeira, ele pode sim ser um cristão verdadeiro. E se ele é um cristão verdadeiro, que tem fé genuína em Jesus, ele é um salvo. E se ele morreu em Jesus, ele estará na glória com Jesus, ele estará na eternidade, ok? Davi, então você está dizendo que é possível um indivíduo ser papa, morrer papa e estar salvo? Sim, eu estou dizendo exatamente isso. Eu acredito, pessoalmente, que nós encontraremos muitos papas no céu, pessoas que se assentaram naquela cadeira,
no trono, né, e segundo os católicos, o trono de São Pedro, né? Nós não acreditamos nisso, mas enfim. Eu acredito que sim. Você vai ter muitas pessoas que tiveram essa função de bispo de Roma e que foram cristãos verdadeiros e que nós encontraremos no céu, nós encontraremos na eternidade, ok? Davi, qual é a sua base para isso? A minha base é a seguinte: eu acredito plenamente na salvação pela graça mediante a fé, ok? Se eu acreditasse na salvação pelas obras, ou na salvação pela lei, ou na salvação pelo mérito, ou na salvação pela doutrina perfeita, então, de fato, o Francisco não poderia ser salvo. Mas nem o Francisco, e nem eu, e nem ninguém. Porque todos nós somos pecadores, e eu acredito que todos nós temos alguma falha na nossa teologia. Eu não acredito que alguma igreja tenha uma teologia absolutamente perfeita. Eu não acredito nisso, tá? Uma das razões pelas quais eu sou adventista é justamente porque eu não acredito nisso, né? A igreja adventista ela trabalha com um conceito de verdade presente, com um conceito de resgate progressivo da verdade, né? Então a gente entende que ao longo do tempo as igrejas elas foram perdendo determinadas verdades, entendendo de uma maneira equivocada determinados ensinos bíblicos, né? E isso foi sendo resgatado ao longo do tempo. Então, pré-reformadores surgiram resgatando algumas verdades, reformadores surgiram resgatando algumas verdades. Cada geração você tem algumas verdades que são resgatadas ou que são enfatizadas, né? Coisas que antes não estavam sendo enfatizadas passam a ser enfatizadas. Então, você tem este progredir da teologia. A teologia ela vai melhorando, ela vai se desenvolvendo, ela vai avançando, ela vai resgatando coisas, ela vai entendendo melhor a Bíblia Sagrada, ok? Então eu não acredito em teologia perfeita, eu acredito que a gente sempre tem o que melhorar, sempre tem o que avançar. Logo, a teologia de todas as pessoas sempre é imperfeita. Ok? Existem teologias mais imperfeitas do que outras. Existem teologias que estão mais próximas da verdade, teologias que estão mais distantes da verdade, mas elas são sempre imperfeitas, rumando a um desenvolvimento melhor. Ok? Então, se eu não acredito em teologia perfeita, não dá para defender a ideia de que você tem que ter uma teologia perfeita para ser salvo, porque senão ninguém vai ser salvo. E não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a salvação pela graça mediante a fé. Se você mantém fé em Jesus, uma fé genuína, né, o que significa um relacionamento genuíno com Jesus, onde você crê em Jesus de verdade. Crer em Jesus não é só crer que ele é um bom exemplo, que ele é um bom homem, porque isso aí qualquer um pode crer. Um ateu pode crer nisso, um agnóstico pode crer nisso, um judeu que não crê em Jesus como Messias pode crer nisso, né? Qualquer um pode crer nisso. Não, quando eu digo crer em Jesus, é você crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ele é o seu Criador, porque ele faz parte de uma trindade, ele é um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é o seu Redentor, ele veio à Terra, né, se encarnou como homem, como eu e você, viveu uma vida santa, sem pecado, foi crucificado sem nunca ter pecado, inocentemente, né, e nesta morte por cruz, ele nos deu a vida, ou seja, ele morreu em nosso lugar. A morte de Jesus é uma morte vicária, né? Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer, para que então, a partir da crença nele e em seu sacrifício, nós possamos ter vida. Então, crer em Jesus é você crer em tudo isso. E não só crer da boca para fora, né? Mas é você andar com Jesus, é você almejar ter uma vida com Jesus e de fato andar com ele, ter um relacionamento com ele, amá-lo, né? E como resultado de amar, né? Qual é o resultado de amar? A gente busca cumprir os seus mandamentos. Então os mandamentos é o que salva? Não. A gente não é salvo por cumprir mandamentos porque nós não somos perfeitos. Mas o efeito de você amar a Jesus, o efeito de você crer em Jesus, de você ter uma fé verdadeira em Jesus, é você se tornar cada vez mais obediente, é você buscar guardar os mandamentos, é você melhorar nessa guarda, porque você vai receber o Espírito Santo vai te ajudar nessa caminhada, né? O Espírito Santo ele traz o lavar regenerador, né? Ele vai regenerar o seu coração e você vai melhorar. Esse é o efeito, né? Então isso é crer.
em Jesus. Qualquer pessoa que creia em Jesus dessa maneira, que desenvolva um relacionamento com Jesus dessa maneira, esta pessoa é salva em Jesus. Agora veja só, esta fé que a gente desenvolve em Jesus, ela pode ser uma fé que tem mais conhecimento ou menos conhecimento. Ela pode ser uma fé que tem uma teologia mais precisa, mais correta em vários pontos, ou menos precisa e menos correta em vários pontos. Ok? Porque as pessoas têm desenvolvimentos diferentes de conhecimento, de estudo, experiências diferentes, elas estiveram expostas a argumentos diferentes, em fases diferentes da sua vida. Tudo em cada pessoa é diferente. E o processo de assimilação mental de cada pessoa também é diferente, né? E os contextos em que essas pessoas se encontram também é diferente. E é por isso que a fé de cada um terá um conjunto de conhecimentos e de experiências diferente. Dito de outra forma, cada um recebe uma luz diferente, de acordo com a vida que teve e com o que Deus permitiu que aquela pessoa tivesse acesso, né, e tivesse bom acesso. Isso significa que não dá para você julgar a fé de uma pessoa de acordo com a precisão da sua teologia. Ah, esse fulano aqui, ele é um católico romano. Como eu entendo que o catolicismo romano ele tem vários erros teológicos, então essa pessoa aqui não pode ser um cristão verdadeiro. Não, não é assim que funciona, gente. A gente não pode fazer esse julgamento. Ok? Ah, esse fulano aqui, ele tá na Igreja Universal do Reino de Deus. Como a Igreja Universal do Reino de Deus tem um monte de problemas teológicos, então necessariamente essa pessoa não pode ser um cristão verdadeiro. Não, não é assim que funciona. Ok? Deus, ele deu a cada um, ele possibilitou a cada um uma luz de conhecimento. Ele deu a cada um, ele possibilitou a cada um determinado contexto, um determinado conjunto de experiências. E ele vai julgar cada pessoa com base nesta luz de conhecimento, com base neste contexto, com base nesse conjunto de conhecimentos e experiências. Ok? Então, dentro de cada luz de conhecimento dada por Deus, você vai ter pessoas fiéis àquela luz. Às vezes uma pessoa pode ter uma teologia que não é muito precisa, que tem determinados erros, às vezes muitos erros, né? Mas dentro da luz que esta pessoa recebeu, das experiências que Deus lhe permitiu, daquilo que Deus lhe mostrou, esta pessoa foi fiel, ok? Então esta pessoa, ela teve um relacionamento verdadeiro com Jesus. Ela teve uma fé verdadeira em Jesus, mesmo dentro de uma doutrina falha em vários aspectos. E por isso essa pessoa, com esta fé verdadeira, ela pode ser salva em Jesus. Ok? A salvação não é pela doutrina perfeita, não é pela teologia perfeita, não é pelas obras. Ok? Isso precisa ficar claro. Ah, Davi, então você está dizendo que você pode ser salvo de qualquer jeito, você pode viver da maneira que você quiser? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós, quando temos uma fé verdadeira em Jesus, nós vamos viver de acordo com essa fé. E Deus vai julgar isso. Agora, alguns têm mais conhecimento do que outros. Alguns estão mais próximos de diversas verdades do que outros. Alguns têm uma teologia mais precisa do que outros. Mas não é isso que Deus vai julgar. Deus vai julgar a fidelidade da pessoa dentro daquilo que ela recebeu. O relacionamento da pessoa com Deus dentro daquilo que ela recebeu. Ok? E só Deus sabe, gente, se seria possível a uma pessoa ela ganhar o conhecimento verdadeiro de determinados pontos, né, e entender e assimilar esses conhecimentos verdadeiros e entender que ela está com determinados erros na sua teologia e largar esses erros. Só Deus sabe se isso seria possível. Porque como o processo de assimilação de cada pessoa é diferente, então às vezes Deus sabe que uma determinada pessoa ela precisaria, sei lá, talvez de 200 anos e de uma série de contextos, né, para que ela conseguisse entender claramente e assimilar claramente que, olha, essa doutrina aqui, elas estão erradas, essa e essa aqui estão certas, então eu vou largar essas aqui que estão erradas e eu vou aderir a essas aqui que estão certas. Talvez ela precisasse de 200 anos, de 300 anos, de um monte de contexto que não será possível essa pessoa ter na sua vida.
porque ela tem um tempo de vida que é limitado, né? Ela vai morrer antes de 200 anos, de 300 anos, porque ela tem contextos limitados e porque Deus, de repente, quer outra coisa para essa pessoa. Deus tem outras prioridades para essa pessoa, ok? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é esses processos de assimilação, às vezes, para algumas pessoas, eles vão ser muito longos. Às vezes uma pessoa, para entender um determinado ponto da Bíblia e aceitar esse ponto e rejeitar outro, às vezes a pessoa vai precisar de 10, 20, 30 anos e muita experiência e muitas coisas para poder conseguir assimilar. Não porque ela é rebelde, mas porque os processos de assimilação são diferentes e talvez Deus tenha outras prioridades. Às vezes esses processos de assimilação, eles são tão difíceis que eles geram uma confusão na pessoa. A pessoa, poxa, então se isso aqui é realmente uma mentira, isso aqui que eu acreditava, então o que garante que as outras coisas também não são mentira? E aí a pessoa começa a questionar tudo na sua vida. E ela passa por um período, às vezes até de agnosticismo, né? Um período, às vezes até afastada de Deus, porque ela fica confusa, ela já não sabe o que é verdade, o que é mentira. Isso acontece. E talvez não seja vontade de Deus que determinada pessoa que está bem com ele, no seu relacionamento, passe por um processo desse que vai durar 10, 15 anos para só então essa pessoa ter uma teologia mais precisa. Às vezes Deus vai olhar para esse caso e dizer assim, não, eu prefiro que essa pessoa tenha essa teologia imprecisa que ela tem, né? Que isso não seja mexido nesse pouco tempo de vida que ela tem na Terra, mas que ela, dentro da luz que ela recebeu, ela continue me servindo e sendo uma pessoa fiel. Em outras palavras, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo de cada um, ele sabe qual é a prioridade na vida de cada um. Ok? Então a gente não deve julgar ninguém pela sua teologia, né, no sentido de se essa pessoa vai ser salva ou não. Ou seja, o Papa Francisco, ele pode ter sido um cristão verdadeiro? Pode, eu acredito que foi. Eu realmente acredito que ele foi um cristão verdadeiro. Ele pode ter sido salvo? Pode, eu acredito que foi. Né? Eu acredito que o Papa Francisco foi salvo. Ok? Posso estar errado, mas eu acredito que dentro do relacionamento que ele tinha com Deus, dentro da luz que Deus lhe permitiu, ele foi fiel a Deus. Isso significa que eu concordo com a teologia do Papa Francisco? Não. Eu tenho diversas discordâncias, inclusive o cargo que ele ocupava é um cargo que, na minha opinião, é absolutamente contrário à Bíblia. É um cargo que eu chamo este cargo de anticristo. O cargo, né? A instituição. Mas isso não significa que o indivíduo Francisco, né, ele era um falso cristão, ok? Ele pode ter vivido a vida inteira como alguém que creu verdadeiramente que o catolicismo estava correto e que o papado é uma instituição correta. É possível, ok? E eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim, né? Tem muitos protestantes que vão discordar de mim, né? Não apenas adventistas, né? Mas nesse canal, e se você me segue, você sabe disso, eu já falei várias vezes, eu não gosto de fazer o papel de porteiro do céu. Eu não fui chamado para isso e acredito que ninguém foi chamado para isso, ok? Não nos cabe dizer quem é salvo e quem não é. Não nos cabe dizer no final quem Deus considerou um verdadeiro cristão e quem Deus não considerou. Não nos cabe avaliar o que vai no íntimo de cada um. A fé é uma coisa extremamente pessoal. A relação que cada um tem com Jesus é uma coisa extremamente pessoal. É claro, em casos extremos, a gente consegue ter a indicação de que uma pessoa não é um verdadeiro cristão, né? Se eu tenho uma pessoa que se diz cristã, mas ela odeia o seu próximo, ela faz mal ao seu próximo, né, é muito pouco provável que essa pessoa seja um cristão verdadeiro, né? Não é o que se espera de um cristão, né? O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos são marcas básicas de um cristão, né? Se um cristão se diz cristão, mas ele vive em pecado sistemático e não se arrepende disso, ele é um rebelde.
É difícil que essa pessoa seja de fato um cristão. Então há casos extremos em que a gente consegue fazer esse julgamento. Agora, uma pessoa que demonstra crer genuinamente em Jesus como Senhor e Salvador e que ama o seu próximo, como é que eu vou julgar essa pessoa? Como é que eu vou dizer o que vai no coração dessa pessoa? Como é que eu vou levantar o dedo para apontar e dizer, olha, esse fulano aqui não é um cristão verdadeiro? É só porque a teologia dele difere da minha? Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso nem com o Papa, nem com nenhum católico, nem com nenhum protestante de nenhuma outra igreja, um presbiteriano, um batista, um assembleiano ou um adventista, né? E aqui a minha bronca, ela vai tanto a adventistas que gostam de ser porteiros do céu, quanto a anti-adventistas que gostam de ser porteiros do céu, né? O João Flávio Martinez, por exemplo, que é um anti-adventista muito conhecido, ele tem vídeo dizendo que ele não acredita na salvação dos adventistas. Ele diz claramente que adventista não pode ser salvo. Simplesmente porque ele discorda da nossa teologia. Ele está sendo porteiro do céu. Eu, inclusive, tenho um vídeo sobre isso, onde eu coloco aqui que o Martinez, ele é o porteiro do céu. Né? Ele define, ele decide, ele julga quem é que vai ser salvo e quem é que não vai. Né? Agora veja, o Martinez, ele pode olhar o meu coração, ele consegue olhar para mim, Davi, né, e dizer com certeza se eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador ou não, se eu tenho uma relação genuína com o Senhor Jesus ou não. Ele pode dizer isso? Ele pode olhar para a minha vida e dizer se eu amo a Deus sobre todas as coisas de verdade e ao próximo como a mim mesmo? Ele pode? Pois é. Então a gente não pode cair nessa tentação de tentar definir quem foi salvo e quem não foi. Eu não sei se o Papa Francisco foi salvo, mas eu também não sei essa informação sobre ninguém, né? Eu acredito que sim, quero crer que sim, ok? Então existe essa diferença entre o papado e o Papa, entre o indivíduo que está ali sentado naquela cadeira e a instituição em si. Eu sou totalmente contra a instituição papado, tá? Deixo isso claro em vários vídeos, né? Eu acredito na interpretação adventista, que coloca o papado como a besta, como o anticristo, como o homem da iniquidade. Eu sei que isso é duro de ouvir para um católico, mas eu acredito nisso. Eu acredito que essa instituição foi uma das principais responsáveis por fazer a igreja se desviar em vários aspectos da verdade, né, em termos doutrinários, mas eu não confundo instituição com pessoas. Tá? Existiram papas que foram muito ruins e que eu acredito que não foram salvos, que não eram cristãos verdadeiros, né? Mas eu acredito que existem papas que são cristãos verdadeiros, que foram cristãos verdadeiros e que sim serão salvos apesar dos seus erros doutrinários. Na minha visão, são erros doutrinários, ok? E aí, só para dar um pouquinho de base bíblica para o que eu estou falando, depois vocês leiam a história de Naamã. Essa história ela está em 2 Reis, no capítulo 5, né? E ela é muito interessante. Ela é a história de um pagão, um general do Império Sírio, se eu não me engano. Ele tinha uma serva que era hebreia e ele estava leproso. E a serva dele acaba dizendo, poxa, se o senhor estivesse em Israel, o profeta, que então era o Eliseu, poderia curá-lo. E aí o Naamã resolve ir até Israel para ver se ele conseguia ser curado, né? Ele vai até lá. Você deve lembrar da história, o Eliseu não o recebe pessoalmente, apenas diz que ele deveria se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele sai de lá muito chateado, porque ele pensa que ele ia ser recebido pelo profeta, ele não foi, mas os soldados que estavam com ele dizem, olha, ele não te pediu nada difícil, né? Ele pediu para você tomar banho 7 vezes no Jordão. Faz isso, quem sabe não dá certo, né? Então o Naamã, ele vai lá, toma banho 7 vezes e é curado da sua lepra, né? E como ele é curado, ele volta lá no Eliseu, consegue conversar com o profeta, e ele diz, olha, eu reconheço que não existe nenhum outro Deus igual o Deus de Israel. A partir de hoje eu estou adorando apenas ao Deus de Israel e estou, né, abdicando da adoração a qualquer outro Deus. Então, olha, houve uma conversão genuína. No entanto, no texto, ele também diz o seguinte para o profeta, o senhor só me desculpe porque às vezes eu tenho que entrar no templo de Dagon, eu acho que era Dagon, né, o deus lá dos sírios,
junto com o rei, porque o rei ele vai lá fazer a sua adoração, as suas ofertas, eu tenho que ir com ele. E quando eu entro no templo, eu tenho que inclinar a minha cabeça, né, em reverência. Né? Então, se eu me desculpe, vou ter que fazer isso, mas não significa que eu realmente adore a Dagon. Né? E o que o profeta diz? Né? Em nome de Deus, ele diz, vá em paz. Ou seja, em nenhum momento Eliseu ele dá um sermão ali em Naamã, dizendo, não, você não pode fazer isso, porque isso aí é uma espécie de idolatria também, você tem que peitar o rei, você tem que dizer que você não adora mais a Dagon. Não, nada disso. Ele diz, vá em paz. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que, ali naquele momento, para Deus, o que Naamã tinha feito era suficiente. Né? Naamã não tinha uma teologia perfeita. Ele não entendia que ele precisava ser radical e dizer, olha, se eu tiver que entrar no templo e inclinar a cabeça, eu não vou fazer isso. Ele não conseguiu esse tipo de entendimento. Para ele, bastava que ele adorasse e quando ele tivesse que estar com o rei, ele fingia que estava ali reclinando a cabeça para o Deus pagão. Né? Deus aceitou a sinceridade de Naamã. Deus aceitou a fé de Naamã, mesmo essa fé não sendo perfeita, ok? E não houve ali nenhuma reprovação, ok? Talvez, no futuro, Naamã aprendesse que, olha, isso aqui não é correto e você tem que fazer diferente. Talvez não. Talvez Deus não tenha dado essa luz para Naamã. Isso significa que ele não foi salvo? Não. Significa apenas que Deus tratou com Naamã dentro de uma luz limitada. Ok? Essa foi a limitação de Naamã. Quantas limitações nós não temos? Quantas coisas nós não entendemos bem e Deus trata com a gente dentro da luz que a gente recebeu, daquilo que a gente entende bem, e não naquilo que a gente não entendeu, e não naquilo que a gente não teve acesso ou que a gente não conseguiu assimilar, porque Deus é piedoso. O que Deus espera de nós é que nós queiramos andar com Ele e que nós andemos com Ele, ainda que nós não sejamos nesta terra, nesta vida, perfeitos, ok? E se a gente for falar de questão de perfeição, quantas pessoas imperfeitas a Bíblia não mostra e que mesmo assim andaram com Deus? Davi, por exemplo, além de todos os seus pecados que foram repreendidos por Deus, ele vivia numa cultura em que os reis eram polígamos. Ele tinha um monte de mulher. Pelos princípios que a gente aprende de Gênesis e pelos princípios que a gente vai ver de maneira muito clara no Novo Testamento, Davi nem deveria ser salvo. O Novo Testamento diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Um homem com um monte de esposa é um adúltero. Pelo menos dentro daquilo que é o princípio de Gênesis, que é a essência da Bíblia sobre o casamento. Né? Salomão, a mesma coisa. No entanto, são homens que a Bíblia coloca como homens de Deus. Salomão chegou a se desviar, mas né, a gente mantém a fé ou a esperança de que ele retornou para Deus. Né? E outros homens também. Quantos homens de Deus não cometeram pecados? Vários pecados. Né? Quantos homens de Deus não foram limitados em sua fé? Né? E eu não estou aqui pregando que então nós podemos fazer o que quiser. Eu só estou dizendo que não nos cabe julgar quem foi salvo, quem não foi, quem vai ser salvo, quem não vai. Nos cabe falar o que é a verdade. Nos cabe pregar o que a Bíblia diz, mas não julgar. Ok? Nós podemos apontar o que é o erro, mas o julgamento de se a pessoa assimilou ou não, se a pessoa é um rebelde ou não, isso é só Deus que pode fazer. O que eu estou falando aqui, e eu sempre digo isso nos meus episódios, não é uma invenção do Davi, tá? Eu tenho base bíblica para falar o que eu estou falando, mas eu tenho base na doutrina adventista. Eu já trouxe textos aqui, tá? A doutrina adventista ensina que há cristãos verdadeiros em todas as denominações, incluindo a Igreja Católica Romana, né? Que há cristãos verdadeiros fora das denominações, cristãos desigrejados existe também, né? E que existem cristãos falsos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Há cristãos verdadeiros e falsos em todos os lugares. Ok? Por isso a gente não pode julgar. O nosso trabalho não é julgar. O nosso trabalho é pregar o que a Bíblia diz,
orar pelos outros, amar os outros. Esse é o nosso trabalho. Quem vai definir quem vai ser salvo, quem não vai, quem é um verdadeiro cristão, quem não é, quem é rebelde, quem não é, não somos nós. É Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu não quero ser porteiro do céu. E acho que ninguém deve se arrogar a essa posição, ok? Então, o Papa foi salvo? Não sei. Espero que sim. Acredito que sim, ok? E que isso fique claro, tá? Quando eu trouxer aqui as minhas críticas ao papado, quando eu disser que o papado é a besta, que o papado é o anticristo, que o papado é o homem da iniquidade, eu não estou falando do papa da vez, eu não estou falando de um papa em específico, de um indivíduo em específico. Aliás, quando eu critico sistemas eclesiásticos, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de sistemas, ok? As pessoas eu não tenho como julgar. Não tem, ok? E prefiro não julgar, ok? Uma frase que eu gosto de falar, né? E eu quero terminar com ela é a seguinte. Até que me provem ao contrário, eu considero a pessoa que parece cristã como uma cristã, ok? Então, até que me prove ao contrário, o Papa foi um cristão, né? Você que me assiste e diz que é um cristão, eu, até que me prove ao contrário, vou considerar como cristão, portanto como um irmão em Cristo, portanto como um salvo, ok? E eu deixo aqui o meu abraço a todos aqueles que são cristãos e irmãos como eu. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.